Estamos juntos, boa noite a todos. Sejam todos imensamente bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no bairro Jardim Blumenau. Eu fico impressionado com algumas coisas, e uma delas é como o tempo passa rápido, né? Hoje é o nosso sétimo encontro. A impressão que eu tenho é que nós começamos ontem, começamos sábado passado. E louvado seja Deus, não sei se você concorda comigo, eu creio que você vai concordar comigo. Louvado seja Deus que já é sábado outra vez, amém? Amém. Eu fico muito feliz quando chega a tarde de sexta-feira, porque eu costumo brincar lá em casa dizendo que nós temos um cabide invisível lá em casa, e nós temos aborrecimentos, lutas, inquietações, como qualquer pessoa debaixo do sol tem. E aí quando chega na sexta-feira nós temos a chance de pegar tudo isso, dor de cabeça, inquietações, problemas, dificuldades, e nós penduramos no cabide e deixamos lá durante o sábado. Fica lá tudo quietinho. E nós entramos na presença do Senhor, não que ao longo da semana você e eu não tenhamos momentos na presença do Senhor, mas o sábado é um momento de exclusividade, onde você tem 24 horas na presença do Senhor. E aí você tem a chance de recarregar as baterias, espiritualmente agora mais forte, revigorado, perdoado, na presença de Deus. Você retoma a sua semana agora de maneira muito mais plena, muito mais completa. Eu fico muito feliz quando o sábado chega. Fico feliz também porque o sábado representa o refrigério da presença de Cristo entre nós. Isso quer dizer que todo e qualquer aborrecimento, toda e qualquer lembrança de derrota, pecado, miséria que tenha nos atingido ao longo da semana, temos a chance de esquecer. Representa como mais uma semana ficou para trás, e fique para trás também tudo aquilo que nos incomodou, tudo aquilo que nos fez chorar, aquilo que arrancou o nosso sorriso. Que fique de lembrança somente as marcas de esperança, as bênçãos, as alegrias que o Senhor Deus nos proporcionou. Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz por rever os irmãos que fielmente estiveram conosco aqui ao longo dessa semana, e ver amigos que estão entre nós hoje. Vocês são imensamente bem-vindos, é um prazer ter você aqui, e quero dizer para vocês que aqui é a casa do seu pai. Alguns dos meus amigos são bem próximos de Djalma, Dona Fátima, são meus vizinhos, né? É um prazer tê-los aqui, nos vemos facilmente. Ontem, Djalma e eu nos encontramos 2 vezes apenas à tarde, foi, Djalma? E eu lembro de uma frase que ele me disse lá no centro. Ele disse assim: você está me seguindo. Mas você é meu vizinho, não tenho escolha, eu vou te ver sempre, né? E eu espero te ver muitas outras vezes, Djalma, tá? É um prazer tê-lo aqui. Que Deus abençoe você, sua esposa, seu trabalho, sua família imensamente. Eu gostaria, amado irmão, diante de nós abrirmos as Escrituras, mais uma vez fazer uma breve oração com você. Por favor, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, o nosso coração se alegra todas as vezes que o Senhor nos concede a chance de juntos estarmos na Tua presença. É bom para nós estarmos junto a Ti. Ó Deus, te louvamos pelas bênçãos dessa semana. Obrigado, a Deus. Obrigado porque cremos que o Senhor foi generoso conosco. O Senhor nos alimentou, nos protegeu, nos dirigiu. O Senhor livrou a nossa vida, ó Deus, nos abençoou de todas as maneiras, visíveis e invisíveis, e nos permitiu chegar a mais um sábado. Te louvamos, ó Deus, por essa dádiva. Te louvamos também, ó Deus, por esse encontro. Meus filhos poderiam estar em casa, descansando, usufruindo do conforto do lar, mas eles escolheram estar na Tua presença. Eu te peço, ó Deus, que venha recompensar a cada filho, que todos que te buscam, de fato te encontrem. Aqueles que precisam ouvir a Tua voz, que nessa noite escutem em alto e bom som a Tua voz, dirigindo, abençoando e chamando pelo nome de cada um. Ó Deus, agora, ao abrirmos as Escrituras, abra com ela o nosso entendimento, abra com ela o nosso coração, o nosso entendimento para de fato, ó Deus, percebermos a verdade tal qual é em Jesus, e o nosso coração para vivermos essa verdade por amor a Ti. Por favor, permaneça conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu imagino que você tem na sua lembrança, você tem aqueles lugares que marcaram a tua vida. Tem ou não tem? Tem. Alguns têm uma memória assim um tanto quanto mais apurada. Lá em casa, eu posso falar abertamente hoje, minha esposa momentaneamente não está aqui, então eu posso falar mal dela sem correr o risco dela se defender aqui em público, tá? Lá em casa, quem tem boa memória sou eu. Minha esposa tem uma memória fraca. Eu sempre dizia por aí que minha esposa tem 3 defeitos. Ela tem memória fraca, ela escuta mal e tem mau gosto para escolher marido. Porque se tivesse bom gosto, não teria casado comigo. E eu jogo a culpa dela, né? Eu fiz a proposta, não obriguei ela a aceitar. Ela aceitou, e eu, como sou bom nem nada, agarrei ela antes dela mudar de ideia, tá? Mas ela tem uma memória fraca. Em certa ocasião, ela esqueceu o dia do nosso casamento, né? Ela esqueceu um mês do nosso casamento. Eu não sei se isso é romantismo, eu não sei se isso é bobagem da minha parte, chame do que você quiser, julgue como você quiser. Eu não gosto de esquecer essas coisas. Eu não gosto de deixar passar em branco aniversário de casamento. Eu não gosto de deixar passar em branco
até o aniversário de namoro, o dia quando nós nos conhecemos, eu lembro dia, mês, ano, local, até a roupa que ela estava usando quando nós nos conhecemos. Eu duvido que ela lembre isso. Eu duvido muito que ela lembre isso. Eu lembro sobre isso. Eu lembro, me perdoe aqui, eu não quero ser atrevido, mas eu lembro o dia, o mês, o ano e o local do primeiro beijo. E eu lembro exatamente o local onde eu a pedi em namoro. E eu tive também que passar o constrangimento de falar com o pai dela. Eu também lembro do local em que eu tive que falar com o pai dela e o local que eu tive que pedir permissão para casar com ela. É claro que eu lembro o local onde nós casamos, eu lembro o local da nossa lua de mel, eu lembro exatamente o local onde os meus filhos nasceram, dia, mês, ano, dia da semana, não apenas o mês, dia da semana e hora em que meus filhos nasceram. Só para você ter uma ideia, o Rafael nasceu no sábado, 10 de abril de 1999. Ele nasceu mais ou menos 1h30 da tarde. Tá? A Débora nasceu na quinta-feira, 27 de janeiro de 2005. Ela nasceu por volta de 9 da noite. Tá? E claro, eu estava lá, presente. Eu lembro porque eu estava lá. E eu acredito que você também tem aí na sua memória, nos seus arquivos pessoais, você tem a lembrança de algum local que marcou a tua vida. Seja de maneira positiva, e claro, como vivemos no mundo de pecado, alguns locais vão marcar a nossa vida de maneira bem negativa. Aquele local, por exemplo, onde o cachorro ataca a irmã Miriam, talvez ela faça questão de fugir daquela rua, né, irmão? Aquele local onde eu espero que seja só, estou jogando aqui, aquele local onde talvez um dia você tenha sido assaltado, eu estou aqui apenas especulando. Tá? Se realmente aconteceu, eu lamento, e oro a Deus para que não se repita. Mas se algum dia você foi assaltado, eu espero que você esqueça esse local. Talvez locais marcantes, de maneira positiva ou de maneira negativa, estão aí na tua mente, nos teus arquivos pessoais. Mas ao longo da história, irmãos, nós também temos locais que de maneira generalizada representam muito para todos nós. Hoje é aquele dia que muitos chamam de Sexta-feira Santa. Outros preferem chamar de Sexta-feira da Paixão. Mas por que esta sexta-feira, ano após ano, nos sensibiliza? O que aconteceu? Por que esta data? Eu costumo dizer, irmãos, que a questão não é exatamente a data, mas o local. Foi um local e um episódio ocorrido num local específico que tornou esse dia tão representativo para a fé cristã. E o local que eu quero falar um pouquinho com você hoje é sobre o Calvário. Ao longo da semana, todas as pessoas que nós analisamos nos textos bíblicos, todos os personagens que nós vimos, detalhes e as marcas que Jesus imprimiu na vida dessas pessoas, um a um foram nos conduzindo para mais perto da cruz. E eu creio que você lembra de quem nós falamos ontem, não lembra? De quem nós falamos ontem? Falamos de Simão o Cirineu. Aquele que ajudou Jesus Cristo a levar um patíbulo, uma parte horizontal da cruz, e acompanhou nosso Senhor Jesus, até ali, ao pé da cruz, onde ali Jesus Cristo foi crucificado. É claro que o tema dessa noite não é sobre Simão o Cirineu. Nós vamos falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui se meu brinquedinho está funcionando. Me ajudem, meninos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o centurião. E o tema de hoje é a sensibilidade do centurião. Mas voltando a tratar de locais que são representativos para nós, eu gostaria que você me acompanhasse aqui. Podemos dizer que o Gólgota, ou o Calvário, era a arena dos romanos, a câmara de gás dos nazistas, o inferno da terra e a sala de espetáculo do diabo. Porém, foi justamente nesse lugar hediondo que se cumpriram as belas palavras do salmista. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Foi exatamente nesse local, onde representa morte, miséria, onde muitos outros foram ali crucificados e perderam sua vida ali. Mas foi exatamente nesse local quando Deus marcou para sempre a história da humanidade, ao se cumprir o que é dito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Com que intensidade, irmãos? De tal maneira, não dá para descrever, que fez o próprio Deus entrar em ação. Ele deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria que você me acompanhasse no registro sagrado, que nos leva exatamente ao Calvário, e entendermos um pouquinho mais do porquê esta sexta-feira se tornou tão especial. O que aconteceu
naquela sexta-feira à tarde? Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Eu gostaria de ler com você o capítulo 27 e a nossa leitura também a partir do verso 27. Mateus, capítulo 27 e o verso 27 também. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, nossa leitura também a partir do versículo 27. O texto sagrado nos diz: logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório. Reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo-lhe: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Deste momento em diante, nós começamos a perceber o cenário humano. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós começamos a descrever o cenário humano do Calvário. Quem estava lá? Jesus é levado para ser crucificado. Ontem paramos no momento onde a cruz é apresentada, a cruz é formada. As duas partes da cruz se encontraram e aquele que deveria ser crucificado estava ali presente. Nesse momento descrito em Mateus, Jesus é humilhado, escarnecido, apanha. Uma coroa de espinhos é imposta sobre sua cabeça, e com um caniço ele apanha na cabeça que já estava ferida com a coroa de espinhos. Xingamentos, ofensas, ele é cuspido, de todas as formas Jesus é menosprezado e agora é levado para ser crucificado. Tudo isso aconteceu, claro, com testemunhas. Mas quem estava lá? Me acompanhe, por favor, a partir do versículo 37. A partir do versículo 37. Diz assim: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E vejamos as testemunhas. Verso 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. É interessante, quando nós falamos dos ladrões, nós não podemos esquecer as reações desses homens, né? Nós lembramos o ladrão da esquerda e lembramos o ladrão da direita. Qual deles, momentos depois, abraçou a Cristo? Claro, abraçou a Cristo no sentido de aceitá-lo, de reverenciá-lo como Senhor, não abraçá-lo de maneira literal. Estava crucificado também. Qual deles? Foi da esquerda ou foi da direita? O texto sagrado diz que foi o ladrão da direita. Alguns comentaristas se arriscam a dizer os nomes desses 2 ladrões. Mas a princípio, lembrem, os 2 ladrões também, juntamente com outros que estavam ali, escarneciam de Cristo. Veja, por favor, o verso 41. Mateus 27, verso 41. Jesus é crucificado e ao seu lado 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Veja o verso 41. Desculpe, verso 44, perdão. Verso 44 diz assim: e os mesmos impropérios, verso 44, lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A princípio, ambos os ladrões que estavam ao lado de Cristo zombavam dele. A multidão falava coisas, líderes religiosos falavam contra Jesus, e os 2 ladrões, da mesma forma, participavam disso. Jesus estava rodeado de pessoas. Algumas dessas pessoas eram condenados: o ladrão da esquerda, o ladrão da direita. Mas o texto também apresenta um grupo de outras pessoas que estavam ali. Veja, por favor, eu continue a leitura no verso 39. O verso 39 diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, fazendo o que, irmãos? Meneando. Essa expressão menear a cabeça a gente não fala, né? Quem é que fala isso? Você sabe o que é menear a cabeça? Você sabe? Você sabe, você está fazendo isso para mim? Né? Menear a cabeça, né? A gente olha. Né? Geralmente, quando a gente não precisa nem dizer nada, a expressão, né? Geralmente a gente percebe, eu já disse isso aqui para você, o pregador ele tem um certo feeling de quando ele está agradando. Né? Geralmente, quando o pregador está agradando, os irmãos olham o pregador e fazem assim. Tem irmão que não fala amém, né? Às vezes você precisa colocar uma arma na cabeça do irmão para dizer amém.
Tá? Então muitos não dizem amém. Então eles expressam a aprovação, aquilo que está sendo falado, mediante a expressão corporal. Muito do que você fala não sai da sua boca, né? É a expressão corporal. E aí alguns dos irmãos olham para o pregador e falam assim: gostei, esse é o teu amém. Eu prefiro quando você fala amém, mas quando você não fala, expressa a aprovação de outra maneira. Alguns outros irmãos, dependendo do que é falado, do que é dito, já começam a fazer assim, né? De repente alguém vai cantar, e aí tem especialista em músicas na igreja, alguém dá a nota fora, né? Aí o pessoal fala assim: não é por aí, né? Agora imagine, irmãos, brincadeiras à parte, que a multidão passava. Interessante que o texto descreve que a multidão ia passando. E quando eu olho para essa multidão, me perdoe o que eu vou dizer, você não é obrigado a concordar comigo. Eu tenho dó dessa multidão. Eu tenho pena dessa multidão. Sabe por quê? Porque nesse momento, Jesus está cercado por pecadores. O primeiro grupo que nós encontramos são os pecadores condenados. Pessoas que estavam sofrendo a mesma sentença de Cristo. Com uma diferença: Cristo não era culpado. Mas aqueles que estavam ladeados a Cristo, o ladrão da esquerda e o ladrão da direita, mereciam estar ali. Estavam cumprindo, estavam recebendo a punição dos seus atos. Cristo, inocente. Os ladrões, culpados. Eram pecadores condenados. Ao longe, passava a multidão. Agora lembre de alguns detalhes, né? Como é que foi a prisão de Cristo? Foi à plena vista? Onde Jesus foi preso? No jardim? Do Getsemane. Quem estava lá? As luzes estavam acesas no jardim? Não. Estavam ali poucas testemunhas, os discípulos. E quando os soldados romanos chegaram, os discípulos fugiram. Deixaram Jesus com as autoridades romanas. Jesus é levado, apanha das autoridades romanas, é espancado pelas autoridades romanas. Jesus é submetido a um julgamento, no mínimo, tendencioso. Alta madrugada, Jesus está sendo julgado. E de maneira muito rápida, a pena é proferida e a execução é colocada em prática. Do momento em que Jesus é preso até o Calvário foi muito rápido. E é provável que boa parte da multidão sequer soubesse quem era aquele que estava sendo crucificado. Eu falei para vocês noites atrás que a crucifixão era um ato até comum. No mesmo ano em que Jesus foi crucificado, mais de 2.000 outras pessoas o foram também. E era comum aquelas pessoas verem condenados, pobres, rebeldes, pessoas que lutavam contra o governo, serem crucificados. E a multidão que ali passava, sem dó nem piedade, olhava para aquele moribundo, que seria apenas mais um pobre coitado. Alguns sequer conheciam Jesus pela fisionomia, alguns nunca o viram pessoalmente, mas ouviram falar de Jesus. Jesus se tornou popular, se tornou uma lenda entre aquelas pessoas. Todos queriam usufruir do poder do profeta, o Filho de Deus, aquele que multiplica pão, ressuscita os mortos. Todos queriam estar perto de Jesus, mas alguns nem sabiam como era o seu rosto. E pelo fato de Jesus ter sido preso, julgado e condenado de uma maneira assim muito estranha, repito a você, no mínimo um julgamento suspeito e tendencioso, aquela multidão que passava ali, eu os categorizo como a multidão de pecadores ignorantes. Sequer sabe o que está acontecendo. E me perdoe o que eu vou dizer para você. Hoje, em pleno século XXI, essa multidão de pecadores ignorantes continua sempre pertinho. Sempre pertinho. São muitos. E quando eu digo ignorantes, eu não estou falando para ofender ninguém, mas são muitos aqueles que preferem estar longe de Jesus sem sequer conhecer. Muitos são aqueles que ridicularizam a religião. Muitos são aqueles que desmerecem a palavra de Deus. Muitos são aqueles que falam de Cristo e de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo, coisas sem sequer os conhecer. Muitos são os ignorantes que sequer deram uma chance a Jesus Cristo. E eu tenho certeza de uma coisa: se o fizessem, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Porque o Cristo, lá do Calvário, é o mesmo. Hebreus 3,8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Eu amo esse texto. O Cristo que trouxe marcas profundas e marcou a vida de todos os personagens que nós analisamos ao longo da semana, ele continua sendo plenamente capaz de marcar a vida de pecadores que se permitem ser tocados por ele. Continua sendo o mesmo Cristo, o mesmo caráter, o mesmo poder e a mesma disposição em salvar. Muitos hoje preferem permanecer ao longe de Jesus, a multidão de ignorantes. Cristo no seu lugar, mas a multidão apenas passando e meneando a cabeça. Como se isso não fosse bastante,
Jesus estava cercado por pecadores condenados, estava ao longe sendo observado por pecadores ignorantes. Mas sabem, amigos, o que me preocupa não é exatamente a multidão de pecadores ignorantes. O que me preocupa é a multidão de pecadores que se acham religiosos profissionais até. Veja, por favor, o verso 41. O verso 41 diz assim, Mateus capítulo 27, verso 41, é dito: de igual modo, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Apresentado o contexto humano, lá estava Jesus, pendurado entre o céu e a terra, ladrões, pecadores condenados ao seu lado. A multidão cercava ao longe, pecadores ignorantes. Um pouco mais à parte, pecadores religiosos, aqueles que diziam-se entendidos das profecias, aqueles que deveriam ter obrigação de reconhecer que aquele era o Messias, o Filho de Deus. Esse, o contexto humano. Mas como se isso não fosse bastante, a Terra protestou. O próprio planeta, o contexto natural, começou a entrar em ação. Leia comigo o verso 45. Versículo 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas, onde? Por toda a terra. E naquele momento, lá estava Jesus pendurado entre o céu e a terra. Trevas rodeavam o Calvário, de maneira tal como antes não havia se visto e nem depois se repetiu. Agora veja o versículo 50. O texto sagrado diz assim: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E veja os fatos que se seguem. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E agora nós chegamos no ponto onde o nosso personagem entra em cena. Veja, por favor, o versículo 54. É-nos dito: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nós não sabemos, irmãos, quem é esse centurião. Confesso a vocês que eu tenho uma curiosidade muito grande de saber sobre esse homem. Seu nome não é registrado em nenhum dos 4 evangelhos, mesmo que o episódio da morte de Jesus esteja registrado em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João também. O episódio do centurião está registrado nos 4 evangelhos. Em Mateus, o texto diz que eles ouviram, e falaram, está no plural, né? Mas em Marcos, Lucas e João, é registrado para nós que apenas o centurião falou. Agora, o que é que nós sabemos sobre um centurião? Imagina da seguinte maneira: um centurião, ele cuidava de uma centúria. Uma centúria nada mais era do que um pelotão de 100 soldados. Haviam 100 homens que estavam sob o comando de um só. E o que era preciso para ser um centurião? Para começo de conversa, precisava ser militar. E também, dando continuidade à sua carreira militar, precisava ser experiente, homem de batalhas, que participou de muitas delas e se destacou em batalhas. Precisava ser forte, duro e exercer principalmente liderança. Como este centurião trabalhava diretamente para como é que eu vou dizer, não sei se isso existe, mas o departamento de execução, okay, do governador romano. Havia ali aquele homem que era responsável de levar a cabo as pessoas que eram condenadas. Alguém era condenado e sabe aquela historinha? Existe um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer, né? Ninguém gosta do trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que apertar a seringa na injeção letal. Claro que não é uma seringa, né? Alguém tem que apertar o botão
Alguém tem que ser o carrasco que levanta o machado. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. E este centurião era exatamente o responsável pelo trabalho sujo. Imagine que uma vida experiente. Quantos outros homens esse homem acompanhou até a morte? Quantos outros crucificados esse homem acompanhou? Mas de repente, ele se depara com um carpinteiro galileu. E esse carpinteiro galileu despertou no duro centurião sentimentos que eu tenho certeza que nem ele próprio sabia que os possuía. Qual era a diferença entre o carpinteiro galileu e todos os outros que foram crucificados, executados de outras maneiras? Nós vimos ontem outras maneiras que o Império Romano usava para executar seus criminosos, suas vítimas. Qual era a diferença entre o carpinteiro galileu e todos os outros que o centurião testemunhou morrer? Qual era a diferença, irmãos? Isso é verdade, isso é verdade. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. Jesus foi submetido a torturas e traumas físicos que outros não foram. Jesus foi diferente, a crucificação de Jesus foi um caso à parte. Mas eu acho que tem algo mais, Crisana. Eu acho que tem algo mais. Não esqueça onde o centurião ficava: ao pé da cruz. E não esqueça que após a morte de Jesus, quem levou a confirmação de que Jesus havia morrido a Pilatos? Quem levou a confirmação? O próprio centurião. Imagine o momento em que Jesus está morto, e aí lá vai um homem piedoso, José de Arimateia. E aqui eu acho muito interessante, né? Eu gosto muito da maneira de Deus agir. Como lá, a gente diz lá no Nordeste, Deus não dá ponto sem nó. Desculpem colocar na frase tão popular. Mas tudo que Deus faz tem um propósito, né? Apareceu José de Arimateia no contexto, e José de Arimateia reclama o corpo de Nosso Senhor e prepara Jesus para colocá-lo numa sepultura virgem, nova, onde nenhum outro havia sido sepultado. Nós lembramos que Jesus entra no cenário da história humana através de uma virgem, e ele sai do cenário da história humana também através de uma virgem, uma sepultura virgem. O seu receptáculo na chegada, uma virgem. Seu receptáculo na saída, uma outra virgem. Uma sepultura onde ninguém foi depositado. Aí José de Arimateia aparece e reclama o corpo de Cristo, pede permissão para retirá-lo da cruz. Pilatos se impressiona exatamente com o que o Quizano disse. Mas já faleceu? A cruz não é para matar rapidamente, a cruz é para causar dor, sofrimento. E mesmo que as horas do sábado chegassem, qual era o procedimento então? Quizano falou para nós. Tiravam-se os criminosos das cruzes, quebravam-lhes as pernas, deixavam ali a míngua ao pé da cruz. Após o sábado, se ainda estivessem vivos, voltavam para a cruz, ou de outra maneira era dado o cabo deles. Mas Jesus perdeu a sua vida ali, antes mesmo do sábado chegar. Alguns momentos antes do sábado chegar. Pilatos fica impressionado, e alguém de sua confiança precisava confirmar a morte de Cristo. E quem é chamado? O centurião, cujo nome nós não sabemos. Simplesmente ele é chamado e é confirmado. Sim, Jesus morreu. O centurião estava lá, ao pé da cruz. Só que tem alguns detalhes, irmãos, né? Foi ao pé da cruz que esse homem discreto, que você e eu nós não sabemos o nome, foi ao pé da cruz que esse homem viu a multidão passar. Ele viu, e a multidão meneando a cabeça. Foi ao pé da cruz que ele viu as autoridades religiosas que poderiam e deveriam estar ali amparando a Cristo e ajudando a Jesus. Ele viu aquelas pessoas amaldiçoarem Jesus. E qual foi a reação de Cristo? Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Você imagina quantas outras mortes aquele homem testemunhou? Gritos, xingamentos, palavras de ódio, praguejos, maldições sendo proferidas contra aqueles que colocaram os criminosos na cruz. Ele estava acostumado a ver isso, mas ele não estava acostumado a ver misericórdia. Ele não estava acostumado a ver alguém dar outra face, muito menos um homem duro, experimentado na batalha do sofrimento, para quem a morte é uma companheira de todos os dias. Esse homem não estava habituado a ver alguém devolver uma maldição que era proferida como oração.
As autoridades olhavam para Cristo e diziam: se tu és o Filho de Deus, que o próprio Deus ia te arrancar da cruz. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz: Pai, quer dizer para essa gente? Eles nem sabem o que estão dizendo. Onde estava o centurião, irmãos? Ao pé da cruz. Ele viu coisas que os discípulos não viram. Porque os discípulos fugiram, mas ele estava lá. Quando o ladrão da esquerda fala de Cristo e o humilha e o coloca em pé de igualdade com ele próprio, achando que Cristo é um malfeitor como outro qualquer, ele ouve também o ladrão da direita. O ladrão da direita diz: olha, nós estamos aqui por nossas próprias ações, nós merecemos estar aqui, mas esse homem é injusto. Onde estava o centurião quando o ladrão da direita diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino? A pergunta que normalmente se faz no momento desse é: quem é esse homem? Quem é esse homem que está aí crucificado entre dois ladrões, e os próprios condenados olham para ele e reconhecem que esse homem é diferente? Há alguma coisa de sobrenatural nesse tal de Jesus Cristo, e o centurião não sabia o que era. Somado o contexto humano, pessoas que estavam ali, somado o fenômeno natural, terremoto, trevas, desde o meio-dia até as 3 da tarde, quando o terremoto também arrebenta e as sepulturas se abrem, o santuário sacode, as cortinas se rasgam de alto a baixo. No momento em que Cristo, num brado de vitória, exala o seu último suspiro, aquele centurião profere uma frase que entrou para a história: verdadeiramente, esse que está aqui na cruz do Calvário nunca foi igual aos outros que eu vi. Esse que está na cruz do Calvário verdadeiramente é o Filho de Deus. É um Deus que eu não conheço, mas eu sei que esse aqui não é igual aos outros. Esse é o Filho de Deus. Amigos e irmãos, ao longo da nossa vida, o Senhor sempre oferece um lampejo da sua graça. Sempre. E aliás, a graça de Deus, eu posso dizer para você, que a graça de Deus para nós, ela se mostra de duas maneiras. Eu posso dizer para você que a graça de Deus, ela é uma graça temporal. O que é uma graça temporal? É aquela que Deus oferece todos os dias. De acordo com o tempo que dura a nossa vida, há uma graça que se mostra todo dia. Hoje você foi agraciado com o dom da vida. Louve a Deus por isso. Muitos perderam essa graça hoje. Tá? Muitos desceram a sepultura. Hoje você está vivo. Hoje você comeu, você enxerga, você ouve, você tem o dom da fala. Eu dou graças a Deus por isso. Sem o dom da fala, eu não seria uma coisa. A minha esposa diz que eu falo até demais. Mas Deus te dá todos esses dons. Você tem mãos e pés. Independente das suas limitações físicas, não interessa. Você tem a graça de Deus sobre você, e a graça temporal que te assiste, que te abençoa, e te torna capaz de poder estar aqui, aprender de Deus, louvá-lo e torna capaz de amar a Jesus. Mas existe uma graça maior. Além da graça temporal, que é essa que está limitada ao nosso tempo, ao nosso espaço e às nossas limitações humanas, existe a graça eternal. E essa graça eternal, ela foi mostrada para mim e para você através da maior atitude de Deus. O momento onde o Senhor revelou todo o seu amor por nós e todo o seu aborrecimento sobre o pecado. O momento da cruz. Lá no Calvário, local onde é marcado a maior derrota do inimigo de Deus, do inimigo de todos nós. Ali na cruz, quando Cristo pendurado entre o céu e a terra, de braços abertos, unindo o céu e a terra e os homens entre si, Cristo vence todo o mal, exalando o seu último suspiro, ao dizer: está feito, está consumado. Ele entrega-se ao Pai. E o planeta dá testemunho de que aquele que estava ali não era um qualquer, era pleno Deus, pleno homem, que estava entre nós. Quantos testemunharam isso? E quantos reagiram de maneira diferente? Mas aquele centurião que estava lá, ele recebeu uma oportunidade de ver a graça de Deus. Hoje, você e eu também temos essa oportunidade. O Senhor nos convida para conhecer cada vez mais a sua graça. Nós não somos o centurião. Nós não vemos hoje Cristo crucificado pessoalmente, em carne e osso. Mas hoje você e eu podemos ainda testemunhar da maior de todas as histórias. Uma história que os romanos fizeram questão de lançar no esquecimento. Mas como Cristo não é igual a todos os outros que foram crucificados, a história da cruz ultrapassou o tempo e o espaço. Ultrapassou fronteiras e chegou até a mim, chegou até a você. Hoje Jesus Cristo, assentado à direita do Pai,
Ele oferece a mim e a você não apenas a graça do Calvário, mas a graça eterna. A graça que faz com que pessoas duras, assim como aquele centurião, pessoas experimentadas no sofrimento e na amargura, sejam sensibilizadas e possam conhecê-lo melhor. Responda para mim, mas que história é essa que ainda nos faz chorar 2000 anos depois? Você não concorda comigo que quando você ouve muitas vezes a mesma piada, ela perde a graça? Não perde? Quando você ouve várias vezes a mesma piada, a piada perde a graça. Se você assiste muitas vezes o mesmo filme, ele não empolga mais, porque você já sabe até as falas decoradas, sabe tudo o que vai acontecer. Mas que história é essa, a história de Jesus, que 2000 anos depois continua emocionando o nosso coração, continua nos fazendo refletir e tomar decisões? Que história é essa que ainda nos motiva a nos colocar de joelhos e de mãos para o alto e louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez? Que história é essa? Qual a diferença entre a história de Cristo e a história de tantos outros? Sabe quem dá essa resposta para nós, irmãos? É o centurião. Porque ele, melhor do que qualquer outro, expressou o que foi a história do Calvário. Aquele que estava lá era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu não posso garantir a salvação daquele centurião. Eu não posso. Nem na Bíblia, nem Ellen White se pronuncia sobre o pós-encontro. Não. A Bíblia guarda silêncio, o desejado de todas as nações também guarda silêncio. Eu não posso garantir a salvação daquele centurião. Mas uma coisa eu posso garantir: o bom Deus, Ele quer salvar todo aquele que nele crê. Eu não sei os rumos da história daquele centurião. Gostaria de saber. Agora imagine, irmãos, que hoje o rumo da nossa história pode ser mudado se aceitarmos, reverenciarmos e entregarmos nossa vida ao Filho de Deus, que um dia esteve na cruz do Calvário, mas hoje é o nosso intercessor, o nosso advogado junto ao Pai. E esse Cristo, que um dia o mundo testemunhou como moribundo na cruz, prometeu retornar em glória e majestade, para reclamar como seus todos aqueles que entregaram vida em suas mãos. A salvação do centurião é duvidosa, mas a nossa nos é garantida, desde que você e eu aprendamos a amar o carpinteiro galileu, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Que história maravilhosa de Cristo, irmãos. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio diante da face da morte, Cristo continuava impressionando mentes e corações. E só um detalhe a mais: no mesmo dia, nos poucos instantes que antecederam a sua morte, Jesus marcou de maneira profunda a vida de 3 homens. Me ajuda a lembrar quem são? Me ajuda a lembrar quem são? Jesus marcou antes da sua morte. Me ajuda? Não, ao pé da cruz, pertinho da cruz. Antes dele, Simão, o Cirineu, que acompanhou Cristo até a cruz. Ao lado de Cristo, crucificado, mais um foi impressionado: o ladrão. E fora da cruz, e mesmo após a cruz, saiu alguém impressionado também com as marcas de Cristo: o centurião. Percebem como maravilhoso Jesus? Se cumpre as palavras de Isaías 53: ele verá o fruto de seu penoso trabalho. Ainda em vida, Cristo testemunha a transformação de Simão Cirineu, do ladrão que estava à sua direita, e muito provavelmente a transformação de vida do próprio centurião, do centurião romano. O que Ellen White nos fala é impressionante. Quando aquele homem diz, verdadeiramente esse que era o Filho de Deus, após a sua declaração houve silêncio. Sabe por quê? Porque todos olharam. Quem disse isso? Quem disse essa frase? E quando ele disse verdadeiramente esse é o Filho de Deus, ele não falou para si, ele falou para que outros ouvissem. E outros voltaram. Quem disse isso? Quem disse? Autoridades religiosas, multidão estava passando, soldados terem estado, mas o centurião, de quem não se esperava, veio a eterna declaração: o Filho de Deus esteve entre nós. Todos ouviram o que aquele homem disse. Nós não temos a ideia do efeito de suas palavras sobre os outros, mas nós podemos ter a ideia do efeito dessa declaração sobre nós. Eu termino apenas perguntando a você, meu amigo, meu irmão:
Se um soldado experiente, conhecedor do sofrimento, estava acostumado ali com o sofrimento e com a morte, um homem duro, treinado para ser impiedoso, se um homem assim foi sensibilizado pelo Cristo Jesus, que estava ali sendo morto diante dos seus olhos, qual deveria ser a minha e a sua reação? Você não é um soldado, você não é uma pessoa acostumada ao sofrimento, não como aquele centurião. Você não levou ninguém para a morte, pelo menos eu espero que não. Mas Jesus pode sim nos impressionar, pode marcar nossa vida, a semelhança do que foi feito com aquele centurião. Eu quero orar por você, meu amigo, meu irmão, para que essa semana, mesmo chegando ao seu final, nós possamos nos despedir desse evento, mas não nos despedir da presença de Deus. Essa semana pode ter marcado você de uma maneira ou de outra, e talvez o que foi visto e ouvido ao longo dessa semana seja esquecido, tudo bem, mas o que não pode ser esquecido são as marcas permanentes que Jesus está imprimindo na minha vida e na sua vida. Em todos os encontros que Jesus experimentou, do seu nascimento até a sua cruz, Jesus marcou muitas pessoas. Ele pode marcar tantas outras marcas. E esses outros mais, seja eu, seja você. A salvação do centurião não nos é garantida, mas a sua e a minha está a um passo. Basta apenas uma decisão. A minha decisão a favor de Jesus, ou a sua a favor de Jesus também. Se hoje é teu desejo, amigo, irmão, decidir ao lado de Jesus Cristo, decidir conhecê-lo mais, decidir entender um pouco mais os motivos que o conduziram até a cruz, eu quero orar por você. E se você um dia já aceitou o amor de Jesus, eu quero orar por você, para que o céu lhe confie o poder necessário para que a tua decisão não retroceda de forma alguma. Se você deseja orar comigo, eu convido você a ficar de pé. Vamos falar com Deus. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos dirija, nos aceite ao pé da cruz de Cristo. Mas não esqueça, a cruz hoje está vazia. O emblema da nossa salvação é uma cruz vazia, uma sepultura vazia, um intercessor do céu advogando a nossa causa e que breve, muito breve, cumprirá a maior de todas as promessas, o seu retorno glorioso para nos levar ao lar eterno. Querido e bom Deus, louvado seja o teu nome pela maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Obrigado a Deus por esse dom, a vida que Cristo levou entre nós. Obrigado a Deus pela cruz, que durante muitos anos foi objeto de vergonha, objeto de dor. Mas para nós, ó Deus, hoje a cruz é o símbolo da vitória. A vitória de Jesus sobre o mal, a vitória de Jesus sobre o mundo e sobre o inimigo de todos nós. Te louvamos, ó Deus, pela cruz de Cristo, que é o emblema de nossa salvação. Te louvamos, ó Deus, porque a história da cruz, muitos anos depois, chegou até nós. Te louvamos porque através da tua palavra e através do que vemos e entendemos sobre Jesus Cristo, podemos afirmar a plenos pulmões, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus que esteve entre nós. Te louvamos, ó Deus, por Cristo, pelo que Ele representa a mim e a cada filho que aqui está. Mas, ó Senhor Deus, capacita-nos para conhecermos mais a Jesus. Ensina-nos a amar mais a Jesus de tal maneira que, ao amar, ó Deus, a nossa única reação seria entregar a nossa vida aos seus cuidados. Toma-nos, ó Deus, da maneira como nós estamos. Mas, por favor, não nos deixe como estamos. Transforma o nosso caráter, mude nosso ser. Liberte-nos, ó Deus, de toda e qualquer coisa que nos aprisiona ao mal, ao vício, ao pecado, ao inimigo de Deus. Por favor, Pai, arranque de nós aquilo que não presta e ponha, ó Deus, as virtudes de Jesus no lugar vazio do nosso coração. Abençoe cada filho que te buscou nessa noite. Te peço, ó Deus, que continue sendo generoso e abençoe a nós, nossas famílias, nos completar com a esperança da salvação de Jesus. E assim, ó Deus, como recebemos as marcas da esperança, ajuda-nos a ser condutores dessas mesmas marcas da esperança para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos leve em paz ao nosso lar, a companhia sagrada destes santos anjos, as bênçãos que pedimos, e desde já nos agradecemos em nome de Jesus.